Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma Happy Live, nosso programa diário aqui no Instagram do site RG. Hoje a gente vai ter o prazer de receber o ator Christian Malheiros, ele que é o Nando da série Sintonia, a série brasileira aclamadíssima da Netflix, que fala de funk, fala de tráfico de drogas, de música. Então assim, vem chegando todo mundo, já já o Chris vai estar aqui com a gente. E Oi, aí, tudo bem? tô bem, e Prazer, você? prazer. Prazer. A gente não se conhecia. É verdade. E aí, como você tá hoje, nessa quarta-feira aí de quarentena? Cara, tá uma loucura, assim, porque agora eu sinto que eu tô trabalhando mais na quarentena do que normalmente, né? Porque a gente fica meio nessa de não ter horário, não ter horário para comer, não ter horário para parar, e aí você tem um monte de coisa. Aí se você para, você tá em casa no tédio, né? Aí é preferível ficar trabalhando nesse looping do que fazer nada. Mas eu tô bem assim, e louco, né? Porque queria estar na rua, queria estar filmando, queria estar fazendo um monte de coisa, mas estamos aqui. Onde que você tá passando a quarentena? Eu tô aqui em São Paulo, na minha casa em São Paulo. Passei o começo da quarentena com a minha mãe na Baixada, mas Aham, devido aos trabalhos, as coisas que eu tô tocando aqui, eu tive que aham. subir, né? E, e a sua mãe tá bem? Tá todo mundo bem de saúde? Se todo mundo, ninguém coronou, nada? Você- Nada, nada. Ainda bem, ninguém Graças coronou, tá todo mundo é, bem, todo mundo tentando levar, né? a Tem Deus. gente que na minha família que não parou de trabalhar, mas porque faz parte Precisa, desses não dá, né? trabalhos, essa coisa, esses trabalhos essenciais, né? Eu tenho uma irmã que é enfermeira, outra trabalha em diversos lugares, meu irmão que trabalha na linha ferroviária, que essa coisa de alimento, né? Então não Entendi. parou mais. E o que que você anda fazendo? Conta pra gente, assim, os seus momentos de ócio, o que que você gosta de assistir, de ler? Ou você também não tá conseguindo? Conta pra gente como você tá desenrolando esses dias aí. Então, no começo, assim, que tava tudo novo, eu realmente, eu tinha acabado, porque quando começou a quarentena, Aham, eu tinha acabado de filmar um projeto novo. E que eu tava filmando que eu tava desde dezembro, porque eu fiz um filme em Portugal em novembro, dezembro eu entrei em outro filme, aí foi pré-produção, tudo, comecei a filmar começo de janeiro e fui até 8 de março. 9 de março eu ia começar a fazer comecei a ensaiar para a segunda temporada do Sintonia, mas aí naquela mesma semana a gente parou. E eu estava muito, muito, muito cansado. Então, quando começou a quarentena, eu não queria desligou. saber de nada. Eu desliguei. Eu deitei na cama e hibernei, e dormia, e comia, dormia, e deitava, comia, dormia. Aí Tá depois a certo. coisa. Oi? Tá certo, né? Veio de um trabalho atrás do outro. Exatamente, foi numa correria assim, aí depois que eu senti que meu corpo que eu tava bem, tava descansado, comecei a tocar as coisas que eu precisava tocar. Então, nos meus momentos de ócio, além de trabalhar, de paralelamente fazer esses trabalhos que eu faço, eu tô lendo muito, eu tô assistindo as séries que eu queria assistir, eu não conseguia começar. Então, assim, eu tô sempre. Eu tô lendo. Eu tô mais lendo do que assistindo, na realidade, porque minha paixão pela leitura é uma coisa É muito, maior. muito maior. Mas eu assisti umas séries bem interessantes, uns O que que filmes você bem andou interessantes. assistindo? Eu assisti uma série agora, recentemente, duas, né? Uma que é mais uma comédia espanhola e o outro uma série uma coisa bem, bem louca, que foi a The Act, que é uma Sei. série original Hulu, que está disponível no Stars Play. E, assim, foi uma coisa absurda. Aquela série é sensacional, é baseada em fatos reais, de uma relação de uma mãe com uma filha. E aí, eu não quero dar spoiler, né? Mas vai mostrando a trajetória dessa mãe, dessa filha. Ela cuida muito, a filha é muito doente. Depois você descobre que não é nada disso, que e aí foi um crime que aconteceu nos Estados Unidos, que foi julgado em 2015 e virou série. E uma série Uhum. premiadíssima, atrizes maravilhosas que fazem as duas protagonistas, né, a mãe e a filha. E depois tem o documentário real
da história inteira, que a HBO produziu, que tá no YouTube, inclusive. Eu assisti, comecei a consumir isso, porque para mim é Um genial. estudo, né? É um estudo, a psicologia, sabe? Que é uma literatura muito rara na psicologia forense, né? Que é a psicologia Uhum. que tá, da psiquiatria forense, que está ligada a esses casos, assim, judiciais, né? Assisti também Paquita Salas, que para mim é uma série maravilhosa. Eu sou Esse eu fã não vi ainda. dessa série. É uma comédia espanhola maravilhosa que conta a história de uma empresária de elenco. E essa mulher fez muito sucesso, mas agora ela está perdendo as estrelas que ela tem. E nisso que ela vai perdendo, ela vai, assim, ela é louca, é um homem que faz, assim, e é uma mulher, não é uma trans, é uma mulher, é um homem que faz uma mulher, e você não diz que é um homem. É, Caramba, e, nunca sim, é tinha um ouvido ator. falar, eu acho. Nossa, é incrível, assiste. Quem faz é um ator espanhol que se chama Bryce Effer. Eu até gravei o nome do cara porque ele é genial. E vai contando essa história dela nos lugares. Ela grita mesmo, ela fala mesmo, ela chega, ela abre, mas é uma pessoa que você começa a sentir muita pena, muita dó, porque ela só tá querendo trabalhar, né? Então Trabalhar. é genial, assim. E aí, todas essas séries têm super ligado à atuação. Como que tá nessa quarentena? Você tá conseguindo estudar esse seu lado artista? Você tá conseguindo, tipo, manter ali pra quando voltar com tudo assim? Você tá conseguindo? Então, sim, não da forma que eu gostaria, mas sim, eu sempre fui muito compromissado com o meu trabalho, com com o meu instrumento de trabalho, que é o meu corpo, a minha voz. Então, isso para mim sempre foi uma prioridade, né? Então, eu Aham. geralmente ou eu estou lendo sobre, eu gosto, enfim, já gosto muito de ler, né? Então, eu estudo muito a história do teatro, que eu venho do teatro, né? Eu venho das artes do palco, depois que eu fui para o cinema. É, e aí, enfim, leio muito sobre os pensadores de teatro, volto lá para aquele estudo que eu fiz em 2015, quando eu fazia escola de teatro, para relembrar aquilo. Faço muito exercício de voz. É, e estou tentando agora começar a fazer algumas coisas de em casa com corpo, assim, porque é difícil, assim, se criar uma rotina, Criativo, né? é muito difícil, assim, é muito difícil. Então, essa coisa do corpo eu tô voltando aos poucos, mas eu tô fazendo a manutenção da minha, Legal. do meu artista, do meu eu artista dessa forma, né? E você aproveitou, começou a falar de teatro, eu ia super te perguntar disso, que eu tava lendo que você começou com 14 anos, né, lá em Santos. Como que surgiu, você lembra, assim, quando, os primeiros dias, como foi que nasceu esse interesse em você? Conta um pouco pra gente disso. Então, na realidade, eu comecei foi com 10 anos, né? Tipo, Ah, com muito, 10. muito, muito novinho, muito novinho. 14 anos foi quando eu já estava assim, fazendo curso aqui, curso ali, já tinha entrado na escola de teatro. Eu nunca pensei que eu fosse ser ator um dia. Eu era uma Legal. criança, mas eu era uma criança muito ativa, né? Eu queria muito abrir alguma coisa na escola, alguma oficina de alguma coisa, eu estava lá fazendo para eu entender, para eu tentar me encontrar. Eu acho que a minha busca era tentar me encontrar em algum lugar. E no teatro não foi diferente. Abri o teatro e dança de rua, falei, vou lá fazer. Comecei escondido da minha mãe, ela não sabia, pensei que ela ia me bater, né? Porque teatro, você é ator. Que É, isso, né? mas, ao contrário de muita gente, eu nunca tive esse sonho de televisão. Nunca comecei a fazer teatro por Querendo querer TV. estar na televisão. Eu tinha uma outra coisa comigo, né? De querer fazer. E quando eu entrei no primeiro dia, numa sala de cimento batido, aquela coisa, uns exercícios, e foi me envolvendo. E eu olhei aquilo e falei, nossa, que legal, quero continuar, quero fazer. E eu era sempre, era uma oficina muito, muito livre, né? Mas eu era o chato da turma, cobrava o compromisso dos meus colegas, quem tinha que fazer exercício de cena comigo, eu sempre cobrava muito, eu sempre estava ali muito inteiro, muito aquilo, fazia todo esse papel, porque, e no fundo eu não sabia por quê, mas eu queria muito aquilo. Quando acabou a oficina, que a gente fez um ano, apresentou o trabalho, e que eu vi que não ia ter mais, eu fiquei desesperado. Aí eu olhei para o lado e falei, putz, é isso que eu quero para minha vida.
E essa oficina era no seu bairro? Como que era? Era na escola, porque Na antigamente escola? tinha um projeto do governo federal chamado Mais Educação, Tá. que ele contemplava algumas escolas que tinham um índice muito grande no escolas, e foi nesse projeto que eu consegui fazer, né? Foi na escola onde eu estudava. E aí, depois disso, como você chegou a fazer o curso de profissionalização? Não, né? Você foi direto para Barreto, pro filme e depois foi para a série. Então, sim, quando eu fiz 15 anos, eu estava estreando um espetáculo, porque nessa minha. Quando acabou essa oficina, eu comecei a correr atrás de novas coisas, novas. Aí eu fui fazer circo, eu fui fazer tipo, tudo de graça que minha mãe não tinha dinheiro para pagar. Então, assim, tudo de graça. Fui fazer circo, fui fazer dança de rua, fui fazer dança contemporânea, fui fazer teatro, fui fazer clown, fui fazer um monte de coisa envolvida com arte, porque eu queria mesmo ser ator, né? Então, eu rodava a Baixada Santista inteira atrás de oficina e onde tinha eu ia fazer. Quando eu fiz 15 anos, eu recebi no celular um flyer. Eu estava no meio de um espetáculo e eu recebi um flyer de uma escola de teatro que tem em Santos, que é onde eu sou formado, que é a Escola de Artes Cênicas, no curso profissionalizante deles, que é um curso de 3 anos, de segunda a sexta, das 7 às 11 da noite. E eu olhei aquilo e falei, eu vou entrar nessa escola. Mas lá estava a idade mínima 16 anos, eu tinha 15 na época. Entendi. Mas eu falei, eu vou fazer essa escola de qualquer jeito. Botei na minha cabeça que eu queria fazer, eu queria entender o que era ser ator. Eu queria ter uma base teórica, eu queria ter uma base prática, eu queria saber aquilo mais, cada vez mais estudar. E aí Legal. eu comecei a minha busca, né? Eu ia lá, aí era não, você não pode se inscrever. Falei, não, mas eu vou fazer essa escola. Aí no outro dia eu ia de novo. Aí quando não podia ir, eu ligava. Aí quando não ligava, eu ia. Eu fazia essa coisa, fiquei 15 Infernizou, dias então. nessa. Oi? Você infernizou a vida das pessoas, então, nessa escola. Infernizei num grau, assim, de 15 dias correndo, indo, ligando, fazendo, e não, não, não. Chegou nos 15 dias, eu liguei lá e falei, ó, eu falei, alô. Aí a secretária falou assim, olha, esse menino de novo, eu falo o que pra ele? E aí a diretora da Ah, tá. escola na época pegou o telefone e falou: olha, eu vou te dar a oportunidade de você fazer o teste. Não quer dizer que você vai entrar na escola, tá? Vem aqui fazer sua inscrição. Aí você foi, Eu, todo. todo. Peguei o ônibus, fui fazer minha inscrição. Eu já andava de ônibus sozinho, já comecei aquilo ali tudo por Era inteiro. perto da sua casa? Então, não era perto. Os lugares que eu ia geralmente é sempre muito longe, sempre 2 horas de ônibus, sempre 1 hora de ônibus, sempre era uma coisa absurda, assim, de longe, né? É, e aí eu peguei o ônibus, fui fazer minha inscrição, tudo. Aí ela me deu um texto gigante e marcou meu teste dali a 5 dias. E eu olhei assim, Decorar eu tudo falei, meu aquilo. Deus, decorar tudo aquilo. Eu falei, meu Deus. Não, falei, impossível, como que eu vou fazer isso em 5 dias? Aí ela pegou e me ligou. Aí eu peguei e liguei para minha primeira professora de teatro daquela oficina que eu fiz. Falei, Aline, é o seguinte, quero entrar nessa escola. Eles me deram a oportunidade de fazer o teste. Eu quero muito passar, você vai ter que me ajudar. E ela dava aula de artes na época, né? Na escola comum. Ela Aham. falou, Cris, eu dou aula até 9 horas da noite. Depois disso, eu tô livre. Eu falei, 9 horas da noite, eu tô aí na sua casa. E foi esses 5 dias eu e a Aline ensaiando das 9 da noite às 5 da manhã. 5 da manhã, pegava o ônibus, ia para a escola, passava a tarde inteira estudando, Incrível. para 9 horas da noite, estar na casa dela, ensaiando, 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 ensaiando. Eu pensei em tudo, assim, sabe? Tudo, tudo, tudo. Cenário, figurino, aquilo, fui com tudo. Me maquiei para ir lá pro teste, mas eu não tinha lido o regulamento, estava escrito tem que ir de preto, né? Como escreveu no regulamento. E eu tinha pensado em tudo. Eu cheguei lá, vi todo mundo de preto e falei, fudeu, não passei. Não passei na escola, não vai rolar, tal. Não Chegou a hora do. acredito. Sim, eu fiquei terrivelmente assim, pasmo com aquilo. Aí chegou na hora de fazer o teste, fiz o teste, todo mundo jurados com aquela cara, né? De você não sabe o que eles estão pensando sobre você. E fiquei naquela agonia de 2 semanas Esperando a resposta. esperando.
esperando a resposta. E aí eu passei na escola e comecei a fazer a escola de teatro. E aí o filme veio no meio, no meu segundo ano de escola, eu estava dando aula nesse projeto que eu comecei, nesse segundo ano de escola. E aí o Alex, na época, é muito, muito incrível, assim, porque foi para mim foi muito especial esse momento na minha vida, porque eu voltei para Onde você estudava? e assim, e aplicar o conhecimento que eu tinha adquirido, e que eu estava adquirindo na escola de teatro. E aí eu voltei lá, comecei a dar aula, e foi quando o Quero abriu os testes para o Sócrates. E eu nunca, assim, nunca me vi naquela. Eu nunca me vi naquela. No cinema, nunca me vi na televisão, eu nunca me vi em nenhum desses lugares, assim. Além Não do teatro. porque. Além do teatro, porque teatro sempre. E é a minha paixão, e é o que onde eu aprendo a ser ator, onde eu exercito o meu material, o meu corpo. Uhum. E abriram toda essa coisa e todo mundo, vai lá fazer o teste. Eu falei, não vou, eles vão lá tirar uma foto minha e vão mandar embora. E o pessoal fazia fila ali em Santos, em volta do Museu Pelé. Aquilo eu falei, gente, não vou ficar no sol, não vou. E aí eles começaram a procurar talentos na periferia, nas escolas. E foram nessa escola que eu estava dando aula, que eu tinha estudado. Nisso eles pegaram e foram na minha sala ver se alguém queria fazer o teste. E, para minha vergonha, ninguém quis fazer o teste. Falei, pô, gente, vocês estão fazendo curso de teatro, ninguém quer fazer um teste para um filme. E aí o Alex, na época, que é o diretor, virou e falou, não, vem você, vamos fazer um teste. Eu falei, não, obrigado, não, tá ótimo. Não, vem, é só um teste rapidinho. Aí me convenceu, eu fui. Aí foi me chamando, fazer um teste, 1, 2, 3, fiquei 2 meses fazendo o teste, foi quando eu consegui o personagem, né? E não tava sem perspectiva nenhuma. Ele me ligou, e eu tava sem perspectiva nenhuma do personagem, tudo. Tava fazendo mais pro Isso, desencargo de consciência. isso você tinha o quê? 17 anos? Não, isso eu tinha 15 para 16, porque eu faço aniversário no meio do ano. Ah, E tá. eu fiz os testes antes dos meus 16 anos. Eu ainda tinha 15 anos na época, quando ele me ligou para fazer o papel. Eu fiz 16 anos depois do filme. Ah, entendi. E aí você passou, e aí conta um pouco pra gente como que foi essa experiência de gravar o Sócrates, que foi um filme independente, que bombou no Brasil inteiro, fora do Brasil, que tem uma temática bem pesada, um drama de um filho que perde a mãe. Como que foi tudo isso pra você assim? Quando a gente começou, é muito louco, porque assim, esse filme para mim é uma alegria muito grande, né? Imagina. É um trabalho assim, exigiu muita sensibilidade, muitas questões. E assim, eu fui jogado no fogo no cinema, né? Eu nunca fiz um curso de interpretação para câmera. Eu aprendi a fazer cinema fazendo cinema ali com todo Fazendo. mundo. E foi essa é a minha escola de cinema, assim, de entender Sim. como funciona. E quando eu recebi o roteiro, para mim foi uma coisa muito louca, porque eu já me identifiquei em muitos pontos ali, né? Em muitos lugares ali de identificação. São jovem, negro, de periferia, e bibibi, todas essas, o pai que não é presente, tudo isso eu me identificava. Então, nisso ali eu já estava meio que. Eu já tinha muito esse Inserido, né? envolvimento. Esse envolvimento com o roteiro já existia. E aí o que acontece? O momento que a gente foi, a gente começou a ensaiar, a gente foi Uhum. descobrindo esses momentos de silêncio, essa sensibilidade, os momentos que a gente não tem que explicar nada, porque não tem que explicar nada, você tem que sentir aquilo, né? Você não consegue explicar. Eu, como artista, não consigo explicar o que a gente está vivendo hoje, porque a gente não tem distanciamento, Entendi. né? Daqui a 30 anos, talvez a gente olhe para 2019 2019, 2020 fala ascensão no fascismo no Brasil, mas aí a gente tem 30 anos para frente para falar o que aconteceu. E aí a gente foi nessa descoberta, eu, o Alex, o Thales, nessa costura muito simbólica, Especial, né? muito especial, e aquilo, a gente não tinha nenhuma muito grande com aquilo em si. Acho que travou aqui. Ah, foi. Essa ambição do trabalho. A gente não queria ver resultado, a gente queria fazer, a gente queria contar aquela história.
E foi muito Entendi. assim, ao mesmo tempo que foi muito bom, foi muito doloroso. Aqui. Foi muito Imagina. doloroso. Eu falo que Sócrates, para mim, é um vômito. Porque era tanta coisa, era tanto sentimento, era tanta coisa num lugar só, que a gente precisava, todo mundo ali precisava Colocar. vomitar, vomitar alguma coisa. Então, assim, é um vômito. Eu não lembro realmente, assim, o que eu fiz, né? Tanto que eu não consigo assistir o filme hoje. O filme eu assisti, acho que 2 vezes para dar entrevista, mas eu não, depois disso, eu não assisti mais o filme, não tenho vontade de assistir, Por porque é uma quê? dor Você muito acha que você grande. não mandou bem? Não, além da autocrítica que tem, claro que assim, uma coisa ou outra você fica meio, putz, poderia ter feito diferente, poderia, mas aquilo era o meu momento, era o que eu podia dar na hora, é aquilo, então Também não acho. tem como mudar. Mas é doloroso porque é muito atual, entende? É porque eu ainda volto lá, ainda vejo Sócrates. A gente tinha uma peculiaridade na equipe, porque o Instituto Quero que fez o Sócrates, a gente foram jovens desse instituto, que eles são jovens de periferia que são capacitados para o cinema. Então a Entendi. gente tinha gente com a história do Sócrates operando câmera, operando som, operando luz, fazendo continuidade, maquiagem. Então a gente tinha todo mundo ali que compartilhava mais ou menos da mesma história, da mesma realidade, fazendo aquele filme. Então era meio que foi muito louco assim esse processo do filme, né? E o resultado E então foi meio assustador. foi incrível. Ele traz uma temática de um personagem gay, né? Você tinha essa vivência? Como que foi isso pra você? Então, muitas coisas, porque assim, para mim, tudo que eu faço, tudo que eu entendo, tudo que eu. Muita gente pergunta para mim, que eu já respondi diversas entrevistas, assim, sabe? E todo mundo pergunta: o filme é LGBT? O filme fala sobre a história do jovem negro de periferia? O filme fala sobre racismo? O filme fala sobre. Eu não gosto de colocar ele nas caixas, né? Porque é um filme que fala sobre a vida de um menino que perdeu a mãe e que ele descobre que ele é homossexual, que ele tem esse desejo por homens e que o pai não aceita e que vai passando. É a vida de um ser humano que vai acontecendo aquilo. E todo mundo me virava para mim e me perguntava: mas o teu filme é o quê? Não, teu filme não, como que é beijar homem? Eu falo, gente, beijo é beijo. Acabou. Beijo é beijo, tá ali, todo mundo se beija. É o contato de duas bocas. Entende? Agora, Sim. assim, pra mim, a cena mais tocante do filme é a cena que ele come lixo. Eu vi um Entende? pedaço aqui. E agora você tem a cena, você tem o cara que come lixo e um beijo gay. O beijo gay tá mais em voga do que o menino que tá passando fome? Como isso? O personagem ser homossexual é um É uma ponto na vida naturalidade. dele. É uma naturalidade. Acabou. Ele não se questiona sobre isso. Ele só Ele é. não se questiona. Ele só é. E foi isso que eu tentei colocar. Ele não se questiona sobre. Ele só é aquilo e pronto, e acabou. E ninguém tem nada a ver com isso. Acabou. Entende? Agora sim, ele está numa situação que ele passa fome. E isso é um grande problema nosso. E isso as pessoas deveriam perguntar por que acontece. Muita gente passando fome, ainda mais nessa pandemia sem trabalho, dependendo do Exatamente. governo e tudo mais. E os fãs estão aqui, ó, enlouquecidos, querendo que a gente fale da aclamada sintonia. Então vamos entrar neste assunto que todo mundo pede. Mas antes de fazer as perguntas clichês, eu quero entender antes. Conta pra mim, como que surgiu esse convite? Como que foi pra você isso? Primeiro, como que surgiu? Surgiu assim, eu terminei de fazer a escola de teatro e fui para São Paulo, morar aqui em São Paulo. Aham. E aí eu comecei a procurar emprego, correndo atrás de trabalho, porque eu queria fazer teatro e precisava me sustentar, então fui atrás de me Do sustentar. ganha-pão, né? Um ganha-pão. E não fui atrás de nada de cinema, de teste, de nada. Não fui atrás dessas coisas, que eu queria fazer teatro, enfim, isso. Comecei a trabalhar com teatro, fazer algumas coisas e tal. E aí o que acontece? A produtora de elenco do Sintonia
que hoje é minha empresária, Alessandra Tosi, que é o amor da minha vida. Olha aí. Nossa, ela é maravilhosa, eu amo essa mulher. E aí ela pegou e, enfim, me caçou lá no Instagram. Eu já procurava ela há um tempo, porque me falaram, procura em São Paulo a Alessandra Tosi. Não achei o Instagram dela e tal. E aí ela me achou e falou, me manda seu material seu material para um teste. Aí eu falei, mandei lá o material para o teste e continuei na minha vida de teatro. E aí ela me chamou para um teste do Sintonia. E eu peguei, olhei assim, eu tava num momento assim muito desestimulado com a vida, muito Isso foi quando? chateado. O teste foi Oi? quando? O O teste foi em teste que foi, ano? foi em 2018. Foi em Imagina. 2018. É, foi em 2018. E aí ela me chamou pra fazer o teste e tal, e eu olhei aqui pra minha vida e falei, putz, cara, eu vou arrumar emprego, eu vou teste, não vou fazer nada, vou correr atrás das coisas. E aí ela me marcou numa quinta-feira. Aí eu levantei, olhei assim, 9 da manhã, o teste era às 10, eu falei, eu vou entregar currículo, não vou pro teste, não. Aí não fui pro teste, fui entregar currículo nesse dia. E Olha aí. continuei. Passou uma semana depois, ela me ligou e falou, oi, Christian, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Então, eu te marquei um teste faz uma semana e você não veio. Escuta aqui, eu não achei a pessoa que eu quero para fazer esse personagem. E eu acho que pode ser você. Então vem aqui fazer um teste. Se você não vir, Olha eu vou na isso. porta da sua casa te buscar. Eu tenho o seu endereço, eu vou aí te buscar. Eu me senti intimidado na época, que Maravilhosa. ela é bem firme, né? Ela é bem Uhum. firme. Me senti intimidado, eu peguei e fui fazer o teste. Fiz o teste, e já tava pensando em fazer entregar currículo depois. Aí o cara tava dirigindo o teste e falou: te dá um outro texto aqui, você improvisa? Aí eu falei, caramba, improvisar, tal, estudei, fiz. Ele falou, que legal, que legal. Vou fazer, toma aqui mais um outro texto e vai improvisa esse também para mim. E fiz nesse mesmo dia 3 testes. E aquilo, depois começou a maratona de testes, assim, era meio Big Brother o negócio. Ia uma galera no workshop, e aí na próxima semana eles marcavam mais um teste, já não vinha 3, já não vinha 2, já não vinha um. Aí começou a funilar, 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 funilar. Foi quando um dia que eu fiz um provável último teste, foi quando eu fui para Poá, que eu não estava conseguindo emprego em São Paulo, fui entregar currículo em Poá. Aí foi quando ela me ligou e falou assim, oi, Christian, tudo bem? Quero falar que você pegou o papel é seu e tudo mais, e tem que esperar a aprovação internacional, aquela coisa toda. E eu não tinha acreditado, né? Porque até assinar contrato a gente sabe como funcionam as coisas. E aí eu continuei meu dia entregando o currículo, e aí foi o que aconteceu, foi o que realmente aconteceu, assim, sabe? A gente comecei a fazer a ensaiar tudo, e foi numa lapada só, assim, 6 meses imerso naquele projeto até finalizar as gravações, né? Onde que vocês gravaram? Aqui em São Paulo, né? A gente gravou em São Paulo, na favela de São Paulo, a favela do Jaguaré, na Zona Oeste, e algumas favelas ali no entorno que acolheram o nosso projeto, né? Entendi. E a equipe era bem grande? Tinha bastante gente envolvida? Então, é muita gente. Num projeto audiovisual é muita gente, né? Um filme você tem uma equipe menor, você tem uma equipe mais reduzida, mas uma equipe de série é gigantesca, né? É muita gente. Ao todo, Sintonia, a gente tinha umas 300 pessoas trabalhando dentro e fora de set. Né? No set você tinha 80 pessoas trabalhando, figurinista, maquiador, maquinária, eletricista, produção, atores, produtores. Você tinha uma galera gerindo aquele projeto. Aí você tinha uma galera de base, umas 20 pessoas trabalhando de base, Catering, segurança. outras 20 pessoas trabalhando na rua, porque já tem que esquematizar os próximos dias, as próximas locações. Então, foi uma equipe de umas 300 pessoas. E como foi seu contato com a Rita e com o JP, assim? Você nunca tinha trabalhado com eles? Não conhecia nenhum dos dois. A Bruninha, coitada, entrou uma semana antes, né? Porque a menina que estava antes não teve um problema. Até hoje não sei o que foi, mas ela teve que sair. A Bruninha entrou uma semana antes. Mas assim, quando a gente se uniu Uhum. para trabalhar, para fazer, tava todo mundo muito disponível para aquilo, para fazer, entende? Então, Vambora, assim, né? tanto que vamos embora. Então, quando a gente começou a fazer, tanto que não tinha muito esforço para fazer as nossas cenas, no sentido de. Porque aquela amizade
eles têm na série, os personagens têm, é uma coisa que a gente construiu na vida, né? É uma coisa que a gente Legal. hoje, a gente, claro, cada um no seu lugar, cada um fazendo suas coisas, mas quando se encontra é uma coisa muito bonita, um respeito, um carinho, um amor. Quando tem que puxar a orelha, puxa a orelha. Quando tem que falar, fala. Quando tem que rir, ri. Quando tem que zoar, a gente zoa. Então a gente construiu essa coisa na vida sem perceber, e acabou que isso foi para isso foi um. Travou. Voltou? Voltou. Ah, me ligaram, desculpa. Aí trava assim. Ah, imagina. E aí uma coisa que eu ia perguntar, que eu sempre tenho bastante curiosidade, a linguagem da série, ó, filme, tô doido. A linguagem da série, ela é bem específica do local que ela acontece, né? Então, os personagens falam de um jeito, tem a linguagem super característica que depois que a série explodiu, várias pessoas brincavam, reproduziam e tudo mais, mas é um linguajar de muita gente no dia a dia delas, né? Uhum. Essa linguagem, como que foi para você atribuir ela? Você teve que fazer alguns ensaios pessoal, tipo, pensar como eu vou falar? Como que foi isso? É uma curiosidade minha bem grande, assim. Então, diferente da Bruna, que assim, a Bruna não é de periferia e ela é do Rio de Janeiro. Então você tinha Tá, uma coisa, então para ela foi mais. Para mim não, porque assim, eu sou de favela, eu sou de periferia. A diferença é que eu estudei, que eu fui ler, que eu fui aprendi, mas isso também já está em mim. Isso também entendi. já tá comigo. Então é uma coisa que assim, que quando eu tô lá já é uma outra parada, já é uma outra coisa. Não parece que eu falando aqui é eu falando lá, né? A gente volta para nossas origens e tudo mais. Mas algumas coisinhas que algumas, tipo assim, que lá na Baixada você não, que aqui fala, que lá na Baixada não fala, que você fala de outro jeito, que eu tive que entender de gíria, assim. Mas no geral foi uma coisa muito de acessar de mim, né? Essa vivência que eu tive sendo uma pessoa de favela. Te ajudou muito, né, então. Muito, muito. E essa retratação da favela, do tráfico, que é bem, infelizmente, inserido dentro da favela no Brasil, é, como que você enxerga tudo isso? A arte te tirou, e a arte, né, o teatro conseguiu te dar uma chance de estudar, de ter uma profissão, mas muitos acabam não conseguindo, né? E aí a série retrata um pouco disso. Hum, Tipo, você acha que muitos jovens assistiram vocês e se identificaram com tudo aquilo? O jeito de falar, a roupa, a realidade? Eu acho que a gente tem um retrato muito grande do Brasil, de uma periferia do Rio de Janeiro, né? De uma favela do Rio de Janeiro, de uma coisa muito de lá. E a gente não tem esse, Estereotipada, né? e a gente não tinha esse retrato ah, das favelas paulistanas, né? De como que a comunidade ah, ela interage, de como ela vive aqui em São Paulo. A gente não tinha essa referência no cinema, né? Uhum. Então, e a série ela parte de um pressuposto de uma coisa bem simples, que é a amizade de três amigos e três jovens que querem uma oportunidade de se acharem em algum lugar, de se reconhecerem em algum lugar, né? Que são inteligentes, que são, né, jovens proativos, né? E que eu acho que é justamente esse reflexo do que a gente vive hoje nas favelas, né? A gente tem gente na comunidade que, meu, se você der uma oportunidade, a pessoa vai ser um cientista, vai ser um médico, vai ser um artista, vai ser Então a série ela fala justamente disso. Esse é o ponto de identificação, porque tá todo mundo tentando Diferente. se identificar com alguma coisa, tentando se achar em algum lugar. Mas na série a gente tem um menino que se encontra no tráfico, tem um que se encontra na música, tem um que se encontra na igreja, né? E aí o que acontece? Tem muitas coisas assim que até perguntam para mim como que é para você fazer um personagem de tráfico. Eu não apoio o tráfico, mas eu sei por que ele tá ali no tráfico. Eu sei o que leva ele a estar ali. O que leva ele a usar a inteligência dele para aquele tipo de coisa. Você entendendo isso, você consegue mudar. Entende? Eu acho que tem que ter assim, a redenção desse personagem. Ele tem que ter
alguma outra escapatória, tem que ter algum outro lugar que ele vá, para a gente também não romantizar o tráfico, não romantizar essas coisas, mas a gente tem que entender, porque não é diferente. Se você vai numa favela que você vê gente, jovens vendendo, jovens sendo vapor, jovens subindo dentro do tráfico, isso não é uma realidade distante, entende? Então, isso eu acho que é um retrato que é fiel do jovem de periferia, como que a gente, de uma certa forma, consegue entender e dar oportunidades para mudança, né? Sim. E falando bastante de favela, assim, a gente teve, infelizmente, né, um caso agora, recentemente, que a criança João Pedro faleceu dentro da sua própria casa. É muito triste isso, né? Uma operação policial ter matado alguém, assim. Você chegou a presenciar algo do tipo quando você era criança? Algum amigo seu acabou falecendo por... Então, não quando criança, assim. Quando criança, não, graças a Deus, eu nunca tive esse luto, né, de um amigo meu que teve. Eu tive depois de grande, de sabe, um colega que eu estudei, uma pessoa que, né, tava ali, já tinha meio que um histórico familiar e hoje ou se encontra nas drogas, ou se encontra no tráfico, ou morreu. Tive colegas de escola que infelizmente morreram nessa vida. Mas é aquilo também, né? Nesse caso do João Pedro, é uma coisa que acontece já há um tempo. A mira do policial, ela já tem cor, ela já tem endereço fixo, entende? Então, é uma injustiça que acontece, assim, que tá na filosofia da instituição, que é do Estado, que é não proteger as pessoas, que é proteger o Estado. E para o Estado a gente é visto como uma ameaça. Negro é visto como uma ameaça para o Estado. Isso é uma coisa que a gente não precisa nem discutir, já está óbvio, já está claro. Entende? Eu vi agora, recentemente, um vídeo, hoje, de um cara nos Estados Unidos que forcaram o cara até morrer. O polícia Eu tem vi. o vídeo do policial com o joelho O no joelho na pescoço. cabeça. E o cara no pneu, encostar no pneu do cara, entende? Tipo assim, uma crueldade dessa com Sem uma tamanho. pessoa, porque, entende? Você já tem arma de fogo, você já tem a força, né, tudo a favor de você, você precisa fazer essa crueldade, entende? Então a gente vive num país racista e num país que o preto ainda é visto como ameaça e a gente, né, tá dessa coisa e o João Pedro, infelizmente, não escapou disso. Você já sofreu muitas situações de racismo na sua vida? Muito, até hoje, muito, muito. Aqui, assim, quando você alcança, quando você, sei lá, vai pra mídia, quando você aparece em algum lugar, quando você é artista, né, quando tá nesses lugares, aí Famoso. vira uma coisa mais sofisticada, né, vira uma coisa mais por baixo dos panos, né? Mas você vê olhares, eu ainda vejo olhares, eu ainda vejo na hora que eu vou no banco, né, que eu entendo né, que lugar que eu tô, como as pessoas me olham, né? Eu começo a ver esse tipo de coisa e isso tá frequente na minha vida. A gente sempre sofre, sempre vai sofrer. Você pode ter R$ 1 milhão, você pode ser milionário, mas se você é preto, você vai sofrer racismo. E você vê um futuro para o Brasil melhor? Tipo, quando você tiver filhos e se tiver, seus filhos também forem de cor, você acha que vai continuar essa situação? É algo da nossa sociedade ou tem um jeito assim? Então, a gente tem que, na realidade, que é uma coisa que, né, a gente tenta e a gente fala, e tanto o negro engajado, e a gente tenta conscientizar os negros que não são engajados, ou que não são conscientes da causa e do que sofrem, é justamente da gente cada vez ocupar mais esse espaço, porque se a gente conseguir, pelo menos no cinema, que é a minha área, a gente conseguir contar mais as nossas histórias, a gente conseguir ter mais negros na frente da câmera, por trás das câmeras, dirigindo, mais negros na publicidade, mais negros nesses lugares, a gente já muda uma coisa, um pensamento muito forte na Pequeno, população. mas tá mudando, né? Mas vai mudando, assim, de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando. Mas esses meios de comunicação também é um lugar onde se vende, sabe? Onde você vende um padrão de beleza. E o padrão de beleza que eles estão vendendo é um padrão de beleza branco. Como que você, a partir disso, consegue. E é aquilo, não é o cara
branco que quer contar a história. Sim, todo aliado é bem-vindo, mas é a oportunidade quando os negros têm de estarem ocupando esses lugares, né? Tem essa coisa também Contarem histórias pela visão deles, né? Contarem a história de vocês, contarem o ponto de vista de vocês. Eu acho que é muito isso. Exatamente. Exatamente, do nosso ponto de vista, o que a gente sofre. Porque por mais que você se sensibilize com a causa, por mais que você seja engajado, por mais que você defenda, você não está na pele para saber. Então, assim, deixa quem realmente entende contar, entende? Eu não estou propondo uma segregação, jamais. Tenho amigos, diretores, pessoas incríveis, brancas, tudo. Eu me misturo, adoro me misturar, adoro estar nesse meio, trabalho com quem for. Se eu amo o projeto, eu trabalho com quem for. Mas também eu acho que tem que ter esse lugar do. Claro que a gente tem grandes nomes, tem mulheres pretas dirigindo, a gente tem o Jefferson D dirigindo, e vários outros diretores negros, a gente tem, mas precisa de mais, porque a gente vive num país que majoritariamente é negro. É preto. Entende? Muito bom. Queria muito falar disso com você. Mas voltando agora para o que todo mundo está perguntando, que eu deixei para o grande final, você consegue adiantar um pouquinho como que vai ser a história sua, do Doni e da Rita na segunda temporada de Sintonia e quando ela vem ao ar, se você já tem uma data, uma previsão, conta um pouco pra gente desse futuro aí. Cara, é muito louco, porque Sintonia, a gente tá. Era pra eu estar filmando uma hora dessa, pra você ter noção. Era pra eu estar filmando. Entende? Eu ia filmar até final De março até junho, não era? Não, eu ia de março até julho. Até julho filmando. Até julho filmando. E a gente, enfim, ia ter ia parar em agosto, tudo. E é muito louco. A gente, com essa quarentena, a gente não tem mais uma data de quando volta a filmar, de quando lança. A gente ia lançar esse ano ainda, não sei quando, mas ia lançar esse ano ainda. Mas com isso tudo que aconteceu, a gente não tem mais nada. A que a gente está se adiantando aqui é em roteiro, desenvolvimento de roteiro, é desenvolvimento de tudo isso, entendeu? Dessa parte de pré-produção para quando voltar a filmar, a gente for com tudo. Mas realmente, assim, foi um imprevisto que a gente não esperava e parou a produção como tudo parou no Brasil, no audiovisual, né? Só publicidade que não. Em relação à segunda temporada, assim, eu não sei dizer muito, porque não tem roteiro ainda fechado, pronto. Mas vai ser bem legal, bem emocionante. Eu acho que o público vai ver uma profundidade muito grande dos personagens, uma verticalização dessa vida deles, dessa jornada deles. Então, vai ser uma temporada muito densa, muito, muito legal, muito forte, assim. Eu acho que é onde você entra na cabeça de cada um. E você não pode adiantar nenhum assim, episódio que você sabe que vai acontecer, algum desfecho com seu personagem, alguma coisa? Nada. Eu não tenho, porque muda muito, assim. A versão antiga já não vale mais, assim. É assim que funciona no cinema, né? E eu não tô recebendo nada ainda. Mas, assim, da versão que eles podem me mandar, semana que vem já chega outra, entende? Então, tá uma loucura, assim. Talvez vai criar muita expectativa se falar alguma coisa e chegar na hora não for. Então, eu realmente não tenho como falar alguma coisa, né? Legal. Bom, todos os fãs queriam saber isso, ó, respondido. Ele não sabe ainda, ele não sabe quando vem, não sabe quando vai. Ninguém sabe ainda, né? Vamos todo mundo se precaver, ficar em casa por enquanto, porque quando voltar, aí ele grava e solta a série pra gente, né? É o único jeito. Uhum. É o único jeito. Uma coisa que eu ia te perguntar, você já teve alguma oportunidade para ir pra TV? Algum canal de TV já te chamou para fazer alguma novela, alguma coisa? Já tive convites para televisão e tudo mais, mas eu gosto muito, eu gosto, além de teatro, eu gosto muito de cinema, né? O cinema foi uma coisa onde eu descobri um amor, um carinho muito grande. Mas tive oportunidade, convites e tudo mais, mas acabou que não deu para conciliar, porque eu vim de um trabalho atrás do outro, fechando, mas eu cheguei a fazer um filme para Globo agora, não sei quando lança também, Como que chama? mas A Última Festa, minha primeira comédia. Legal. E aí O elenco tipo conhecido?
Sim, sim, eu elenco Marina Mosken, Júlia Gaioso, Vitor Meniel, uma galera, foi uma mistura bem louca, assim, porque é figuras da Globo junto com eu que estou no streaming, junto com o pessoal de YouTube, que é a Thalita, a Meneguin e o Vitor Meniel, que eles vêm essas coisas de youtuber, Vine, essa galera aí das sketches, né? E foi uma comédia, foi muito gostoso de fazer, a gente filmou em Portugal, e foi muito gostoso de fazer, assim, eu amei, assim, Que foi... legal ir pra fora gravar. Sim, sim, é muito caro, né, ir pra fora gravar, mas foi um projeto que foi muito gostoso, assim. Eu acho que se lançar esse ano ainda, eu espero, vai ser bem legal, porque a gente fez com muito amor, né? Legal. E o outro filme que você fez depois desse, sobre o que? Você pode falar um pouco? Então, é um projeto sigiloso, mas eu vou tentar contar alguma coisa. É um projeto que é uma parceria minha com a Netflix e com o diretor do Sócrates, que a gente fechou, e que é um filme Você vai que ser o fala... protagonista. Isso, eu sou protagonista. E é um filme que a gente conta muito sobre... A gente começou a filmar em janeiro, terminou de filmar agora em março, e é um filme que fala sobre escravidão nos dias de hoje. Assim, a gente conta mais o que é escravidão nos dias de hoje, como que dá, quanto que movimenta, porque é uma grana alta. Então a gente vai falar sobre Legal. esse caminho aí dessa contemporaneidade. E foi aqui, foi em São Paulo, Rio, que foi gravado esse? A gente filmou aqui em São Paulo mesmo. A gente filmou aqui em São Paulo porque filme mesmo, para filmar, é mais garantido e é mais tranquilo filmar em São Paulo, né? Mais barato também filmar em São Paulo. Mas é até porque São Paulo é um dos grandes lugares onde há esse tráfico humano, né? Entendi. Mas é tráfico no sentido de tráfico de pessoas, essas coisas que vêm, essas coisas assim. Então, sim, de uma certa forma a gente fala desse tema no geral, mas tem essa questão de tráfico de pessoas, de tráfico, né? A gente vai colocando essas situações que falam dessa coisa no geral, né? Claro, inspirado nessas coisas de lojas que tem trabalho escravo, enfim, tudo isso a gente tem Dá um cenário geral. colocado. É um cenário geral. E como vai chamar seu personagem, já para todo mundo saber qual é a Ah, cara do Nando, o próximo Nando aí? é, posso adiantar que é Matheus. Matheus, olha, todo mundo agora vai te chamar de Matheus, Nando, vai misturar tudo. Christian. Vai misturar tudo agora. Inclusive, eu também me chamo Matheus, né? Me chamo Christian Matheus. Ah, tá. Não sabia. Então, é o meu nome. Meu nome é Christian Matheus. Então, também me chamo Matheus. Bom, muito obrigado pelo seu papo incrível com a gente. A gente ficou mais que. A gente estava pensando em ficar meia hora, ficamos aí com 50 minutos conversando. Eu que Super agradeço. prazer que a gente teve de conversar com você. Muito sucesso, que Sintonia exploda, que todos os filmes explodam e a sua carreira na TV, no teatro e no streaming seja ainda maior. Muito obrigado. Só tenho que agradecer esse espaço que vocês me deram para poder falar um pouquinho, poder dialogar. Por favor, me chama mais vezes, vamos conversar. Claro. E foi um prazer aqui bater esse papo. E é isso, vamos força, né? Eu só tenho um apelo para fazer nesse momento, é Vai, que aproveita. fazer o meu merchan, mentira. Gente, nesse momento agora que a gente está vivendo, é um momento muito crítico, principalmente para o setor cultural. A gente produzia muito. O cinema brasileiro estava fervendo nesse momento, mesmo com as dificuldades, e a gente teve que parar. A gente foi o primeiro setor a parar. As produções pararam no mundo inteiro e no Brasil não ia ser diferente. Então, nesse momento, assim, agora, o que eu peço é, assim, assistam o cinema brasileiro, assistam filmes nacionais, acompanhem as nossas histórias, ajudar aí a viralizar, porque, assim, a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, né? Uma produção de cinema, ela emprega mais de 300 pessoas, a gente fica meses longe de família, de amigos, de tudo, para conseguir fazer uma produção, para conseguir fazer dar certo. Às vezes são 2, 3 anos de finalização de um projeto, tudo isso para a gente levar da melhor qualidade, para a gente conseguir também prêmios e reconhecimento para o nosso país. Então, assim, nesse momento de quarentena, eu sei que é legal assistir La Casa de Papel, Stranger Things, essas coisinhas todas internacional. É interessante
interessante também. Eu também gosto de assistir coisas de fora, mas vamos assistir com as nossas histórias, porque só a gente sabe contar as nossas histórias, só a gente consegue colocar essa identificação. Então assistam ao cinema brasileiro, tem filmes lindíssimos, incríveis, passando aí na internet, no YouTube. Então vamos dar essa prestigiada aí, porque é importante pra gente, quando a gente voltar com tudo para produzir mais para vocês. É isso, fãs de Sintonia, fãs de Christian. Muito obrigado, Christian. Mais uma vez, obrigado por falar Eu com a que gente. agradeço. Todos Eu que fiquem em agradeço. casa por enquanto, para a gente conseguir voltar quando a gente puder. E, enfim, todos com saúde. Uhum. Por favor, gente. Obrigado. Um beijo a todo mundo que acompanhou a gente nesse tempo. E a live vai ficar salva aqui no IGTV do site RG. Então, quem quiser rever tudo que ele falou sobre Sócrates, sobre sintonia, sobre a vida dele, é só apertar o play e assistir a gente. Obrigado. Beijo, obrigado. Tamo junto. Tchau, gente. Assistam Tá. Sintonia, assistam Cinema Brasileiro. Assistam. Tchau. Tchau.